Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elbi, nono ano, Colégio Estúdio, e essa será a nossa aula 2 desse período aí de afastamento que estamos enfrentando. Nessa aula 2, temos como objetivo fazermos as correções dos exercícios do capítulo 4. Então, ela vai ser parecida com aquela aula anterior que nós fizemos em relação ao capítulo 1 de correções. Esse assunto do capítulo 4 nós estudamos naquela última aula que tivemos, tá? Ainda no nosso período presencial. E agora vamos finalizar esse capítulo com a correção dos exercícios. Então eu aconselho você prestar bastante atenção, ficar com o seu livro aí aberto e ir registrando, anotando. Pausa o vídeo, volta o vídeo quando for necessário, porque ele vai ficar sempre disponível aí para você, tá bom? Então eu vou abrir aqui a página do livro digital, lá no site da Poliedo. Está aí capítulo 4, temos essas fotografias. Essas fotografias mostram muita alegria, é o momento de partida dos soldados para a Primeira Guerra Mundial. Lembra, né? A gente tem nos capítulos 4, 5 e 6 os assuntos relacionados à Primeira Guerra, tá? Então, nesse capítulo 4, a gente vê justamente os antecedentes dessa guerra. E no início, quando os caras, né, os soldados estão indo lá para a guerra, é um período de muito nacionalismo, de muita coragem, de muita animação, de muita alegria. Cenas como essa aí, ó, ficam bem comuns nesse período. Só que quando a realidade da guerra chegar, a história vai mudar bastante, tá? Ou seja, aí vai vir todo o lado negativo da violência do conflito, e quando nós tivermos a Segunda Guerra Mundial, vai ser bem diferente. No início da Segunda Guerra Mundial, a cena é totalmente diferente. Não há essa alegria toda aí, não. E o primeiro exercício que nós precisamos corrigir é esse texto. O texto a seguir foi escrito por esse alemão, Ernest Junger, e consta no livro Tempestades de Aço, no qual o autor narra a própria experiência na Primeira Guerra. Aí ele conta tudo isso aí, tá? Você tem o texto, você lê, tá? No relato de Junger, podemos encontrar referências à bela época? Se sim, quais? Sim, podemos encontrar. Logo aqui no final do primeiro parágrafo, né? Criados em uma época de segurança, todos sentimos a nostalgia do incomum, do grande perigo. Época de segurança é a referência principal aí à bela época. Em um primeiro momento, Junger queria ou não ir para a guerra. Por quê? Sim, queria, tá? Como dá para a gente perceber aqui, ó, estávamos fundidos em um grande e entusiasmado corpo, né? Ou seja, eles eram atraídos pelo grande perigo. Então, sim, ele queria ir, era uma questão de orgulho, né? 3. O que levou o autor a ter uma sensação angustiante de irrealidade ao ir para a guerra? É aquele negócio. Às vezes até lembra o período que a gente está passando. Parece que não é real o que está acontecendo. E para eles lá do mesmo jeito, de uma forma até mais violenta. Então ele viu algumas coisas que ele não acreditava que existiam. Então olha só, no nosso primeiro dia de guerra não passaria sem deixar em nós uma impressão decisiva, tá? Ou seja, ele via grupos sombrios na estrada deserta do povoado. São as pessoas fugindo, né, do conflito, arrastando sacos pretos sobre lonas de barraca. Isso aí são pessoas mortas nesses sacos pretos, tá? Aqui, ó, um vulto coberto de torrentes de sangue, pessoas feridas no conflito, pessoas pedindo socorro. Então ele começou a ver a realidade da guerra. Ao analisar as fotografias e refletir sobre o texto, por que você acha que o autor afirmou que a guerra tinha jogado fora a máscara acolhedora? Ué, pessoal, é o que nós falamos aí, né? Nas imagens, a gente vê cenas de alegria. É o que ele sentia no início lá do conflito. E depois, estando lá no conflito, a realidade ficou bem diferente. Então, aquela máscara acolhedora, né, que atraía a coragem, vamos ser guerreiros, vamos ser heróis, isso tudo perdeu-se depois. Tá? Voltando aí, moçada. Temos aí as primeiras páginas. Exercício 1 aqui, da página 73. Vamos lá. Sobre a guerra franco-prussiana, responda o que se pede. Explique as motivações do conflito. A gente estudou. Foi aquela guerra entre o Estado alemão, que estava se formando, liderado pela Prússia, e a França.
o que acontece? A Alemanha queria se firmar como potência, ocupando territórios dentro e fora da Europa. Então isso vai gerar um grande desagrado para a França, que não queria ver na sua fronteira ali surgir um Estado tão poderoso, que é o que vai acontecer. Então, de um lado você tem a França lutando contra isso, e do outro lado a Prússia querendo, né, e os demais estados alemães formando a Alemanha, lutando para conquistar territórios. Eles vão conquistar lá aquele território da Alsácia-Lorena, da França, bastante importante, né, naquele contexto lá, porque era muito rico em minério de ferro, carvão mineral. E aquele negócio, a Prússia também queria gerar nacionalismo, né, gente? Então, se você cria uma guerra, você gera nacionalismo. Letra B. Quais suas consequências para os alemães? Para os alemães, criou-se então, né, o nacionalismo extremado lá foi bastante forte nesse contexto, e também unificou o território alemão e a anexação da Alsácia-Lorena. Para a França, sobrou, de certa forma, uma humilhação muito grande, né? Ela perde território, perde a guerra, tem que assinar um tratado que a humilhou lá no Palácio de Versalhes. Inclusive, vai gerar um revanchismo por parte dos franceses, que vai ser uma das causas para a Primeira Guerra. Então, com isso, a gente conclui a letra B aqui. Continuando, turma. Aí a gente começou a ver as questões balcânicas, enfim, nós estudamos isso aqui. Exercício 2, vamos lá. No início do século XX, os políticos alemães defendiam a necessidade que o país tinha de obter uma maior parcela de possessões coloniais para satisfazer seu poderio econômico. Não é só os alemães, não, os italianos também. Como declarou um político alemão no período, não queremos pôr na sombra quem quer que seja, mas também exigimos um lugar ao sol. Ou seja, eles exigem colônias. Porque os alemães não tinham as colônias que acreditavam ter direito. É a mesma coisa lá para os italianos, né? Eles chegaram tarde na corrida por divisão, por conquista de territórios na África e na Ásia. Então, o que acontece? Eles se unificaram tarde, né? Esse é o motivo. Né? Eles se unificaram tarde, chegaram tarde naquela corrida, então eles acreditavam que tinham direito a pegar essa parcela da África e da Ásia. Como os fatos apresentados no texto podem ser considerados causas para uma guerra? Bem simples também. De um lado você tinha países como Alemanha e Itália que queriam territórios que até então eles não possuíam, queriam uma redivisão, tá? E de outro lado você tinha as potências mais antigas, mais tradicionais, como a Bélgica e principalmente a França e a Inglaterra, que não vão aceitar perder territórios. Isso vai ser a principal causa da Primeira Guerra, como a gente já estudou, tá? A principal causa da Primeira Guerra são os conflitos imperialistas. Seguindo aí, a gente já estudou isso aí tudo. Foi passado para vocês esses 3 exercícios aqui. Vamos lá. O 4, 5 e o 6 da página 80. Vamos lá. A Rússia, governada por eslavos, portava-se como uma mãe defensora dos interesses de seus filhos contra o controle do turco e germânico. Com essa postura, qual era a intenção real da Rússia? Então vamos lembrar aqui, pessoal. Até desenhei no quadro da sala de aula lá para vocês. Lembra? A gente tinha, né, o antigo Império Turco Otomano, que tinha perdido vários territórios, mas mantinha alguns territórios aqui na Península Balcânica. E tínhamos também a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, que também tinha territórios aqui na Península Balcânica. Vamos lembrar. Deixa eu achar aqui um mapa legal aqui, ó. Sul da Europa, parte mais do leste, né? Parte mais do leste. Essa é a Península Balcânica. Então, parte dela dominada pelo Império Turco Otomano e outra parte dominada pelo Austro-Húngaro. São vários territórios. Esses territórios são formados por povos eslavos. 2 povos eslavos eram livres nesse momento. O pessoal da Sérvia e o pessoal da Rússia. Então, os sérvios e os russos vão incentivar esses povos eslavos a lutarem pelas suas independências contra o Império Austro-Húngaro e o Império Turco Otomano. Consequentemente, esses impérios não vão gostar.
Qual que é o motivo, então, da Rússia e da Sérvia apoiaram? Porque são povos irmãos, né? Eles querem a liberdade para os seus irmãos. Mas, infelizmente, na história as coisas não são tão simples, né, pessoal? Então, quando pergunta aqui no exercício, voltando lá no exercício, vou tomar uma aguinha aqui. Quando pergunta lá no exercício qual a intenção do Império Russo, o que ocorre? Se esses países se tornassem independentes, seriam aliados da Rússia. E a Rússia poderia aumentar o seu comércio com a Europa. Esse era o objetivo do Império Russo. Aumentar a influência comercial na Europa. E quando ela incentiva países irmãos, né, a se tornarem independentes, é pensando nisso. 5. Por que o Império Austro-Húngaro culpou a Sérvia pelo atentado terrorista de Sarajevo? Lembra? O que acontece? O Império Austro-Húngaro estava em crise, vários dos seus territórios lutavam por independência. O que o imperador fez? Mandou o seu filho, o arquiduque Francisco Ferdinando, mais a sua esposa, fazerem uma viagem pelo Império. Em determinado momento, eles estão lá na Bósnia, na capital Sarajevo. Quando eles saem de uma cerimônia, entram nesse carro aberto aqui, logo em sequência vêm jovens, alguns deles sérvios, outros bósnios, e assassinam o casal. O que aconteceu? É um problema, aí você tem um problemão. O Império Austro-Húngaro pegou e culpou a Sérvia. Falou, sérvios, né, junto com bósnios, vieram aqui e mataram meu filho. Mataram o arquiduque aí. Tá? E vocês, então, como eles culparam a Sérvia era um país livre, lembra? Lutando, apoiando a independência desses povos irmãos, como os bósnios, né, que são povos eslavos. Então, o que o Império Austro-Húngaro fez? Deu um ultimato, deu um mês para os sérvios entregarem os envolvidos. E os sérvios falaram, não temos nada a ver com isso aí não. Né? E aí foi o problema todo que vai iniciar a Primeira Guerra. Né? O Império Austro-Húngaro vai declarar guerra contra a Sérvia, a Rússia vai apoiar a Sérvia, e aí aquela engrenagem toda, né, os aliados do Império Austro-Húngaro vão declarar guerra, os aliados da Rússia vão declarar guerra, lembra? Tríplice Aliança e Tríplice Entente, aí a gente estoura a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então foi por isso que culpou, né, porque a Sérvia teria apoiado os bósnios nessa luta. 6. Podemos afirmar que o Tratado de Sarajevo foi a principal causa? Não foi. Foi apenas o estopim. Né? Se não fosse isso, seria provavelmente outra coisa. A principal causa da Primeira Guerra, lembra, são as disputas imperialistas. Tá? Continuando aí, moçada, vamos para a parte final. Atividades. Tem muito exercício nesse livro. Coisa boa porque a gente revisa o conteúdo. Tá? Vamos lá. Agora estamos na página 82, exercício 1. Os prussianos, sob a liderança de Bismarck, conduziram a formação do Estado-nação alemão. Em 1871, em pleno coração do poder francês, o Palácio de Versalhes, surgiu uma nova potência europeia. Explique como o surgimento do Império Alemão levou os países industrializados europeus à Primeira Guerra Mundial. Já falamos isso aqui. É uma nova potência, está conquistando territórios, vai dominar e exigir territórios na África e na Ásia. As antigas potências não aceitam, estoura a guerra por conta do imperialismo. 2 e 3 agora. Os europeus dominaram os anos entre 1870 e 1914 de duas formas diferentes. Denominaram, né? Bela Época e Paz Armada. Tais nomes parecem contraditórios, mas representam exatamente a época em questão. Tudo bem. Definimos a expressão Bela Época no capítulo 1. Agora defina Paz Armada. Paz Armada é justamente esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial. Não há guerra ainda, porém há muitas tensões, os países estão se armando, investindo em universidades, em estudos para criar novas tecnologias e novas armas, os exércitos estão aumentando, os treinamentos estão acontecendo. Essa é a paz armada, ou seja, ainda há paz, mas todos estão se militarizando. Para qualquer momento eles achavam, né, que estouraria o conflito. 3. Considerando a sentença, responda. Por que
apesar das expressões bela época e paz armada parecem contraditórias, são capazes de descrever o mesmo momento histórico. É legal. A paz armada, acabamos de falar, e é o mesmo momento de muitos desenvolvimentos científicos. As armas são alguns deles, tá? E como a gente estudou no primeiro capítulo, tem o avanço das cidades, a melhora na qualidade de vida das classes médias e das classes altas. Muito desenvolvimento na área de transportes, de lazer, o cinema, as artes, as tecnologias de comunicação, telégrafo, telefone. Então, isso tudo ocorre aí nesse mesmo momento, tá? Retome o texto da abertura do capítulo e repense por que Ernest Junger queria ir para a guerra. Já falamos disso aqui, bora para frente. 4. Já estamos na página 83. Explique a política de alianças com base no ditado popular. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Cite um exemplo de situação em que isso ocorreu na época. Bom, são duas tríplices. A tríplice aliança, né, composta pela Itália, pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, mais os seus aliados. O Império Turco-Otomano entrou depois. Tá? E temos a tríplice entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia, e depois por outros aliados. O exercício pergunta, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Deixa eu até voltar aqui para ver se é isso mesmo. Pera aí. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso mesmo. É um bom exemplo. Ó. O melhor exemplo, pessoal, Inglaterra e França. Inglaterra e França sempre foram inimigos, lutaram desde a época lá da Idade Média, só que os dois tinham o mesmo inimigo, que era a Alemanha. Então, como eles tinham um inimigo em comum, eles se aliaram. Inglaterra e França se aliaram. E são aliados até hoje aí, em muitas situações. Vão ser também na Segunda Guerra. 5. O patriotismo é o amor pelos seus. O nacionalismo é o ódio pelos outros. Né? Aí, beleza, temos aqui o texto. Um exemplo dessa situação é a eclosão da Primeira Guerra, para a qual contribuiu o seguinte fator, né? Difusão do domínio soviético, isso é depois, agravamento, isso aqui é depois, agravamento das crises balcânicas, letra C, ó. Isso aqui é depois também, isso aqui é a Segunda Guerra. Letra C, lembra os eslavos lá, o nacionalismo eslavo, liderado pela Rússia, pela Sérvia. 6, historiador Eric Hobsbawm, um dos principais historiadores aí que escreveu sobre o século XX, é um clássico. Assinale a alternativa que apresenta as causas da Primeira Guerra, é a letra A. Letra A está toda correta. Imperialismo, rompimento do equilíbrio europeu, nacionalismo, política de alianças, questões balcânicas e o incidente lá, o estopim. Todos os outros é depois, pessoal. Fascismo, isso aqui é depois. Apaziguamento, Etiópia, Versailles, isso aqui é depois. Isso aqui é depois. Tudo aqui são outras coisas. A letra A é o correto. Tá? E a questão 7? A questão 7 é cancerinha. Você precisa analisar aqui o crescimento do exército na cor mais clara de cada país ao longo dos anos, está vendo aqui? 1880 até 1914, e aqui o gasto, né, realizado em milhões de libras esterlinas, está vendo aí? E aqui em mais escuro é o crescimento da marinha. Aí está pedindo para a gente completar aqui o país que teve mais gastos no exército e na marinha. Eu vou, até para agilizar, nosso vídeo está grande, vou ditar para vocês aqui. Tá? O 1 aqui, ó, é só você analisar lá a tabela, ele quer o exército. Então o primeiro aqui foi a Alemanha. A Alemanha, ó, só para você ver aqui, a Alemanha, o amarelinho, ela teve mais gastos com o exército, tá vendo aí? Alemanha. Depois vem Rússia, depois a França, depois a Grã-Bretanha, a Áustria, Áustria-Hungria e a Itália. Repetindo, Alemanha, Rússia, França, Grã-Bretanha, Áustria, Hungria e Itália. E do lado de cá, é só a gente ver a mesma coisa, só que mais escurinho. Por exemplo, a gente percebe aqui o destaque da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é que mais investiu em marinha. Então está aqui Grã-Bretanha, depois a Rússia, a Alemanha, França, Itália e Áustria-Hungria. Tá? Repetindo, Grã-Bretanha, Rússia, Alemanha, França,
Itália e Áustria-Hungria. Fechou, né, pessoal? Tem aqui a síntese que sempre vale a pena dar uma olhada. E depois, a nossa próxima aula, gente. Nossa próxima aula, prometo para vocês, vai ser mais leve assim, no nosso diálogo. Porque a gente vai ver sobre a Primeira Guerra, né? E aí vai ser um formato de vídeo um pouco diferente, porque esses 2 vídeos aí são mais pesados, porque é correção de exercício. Mas vamos aproveitar esse tempo aí da melhor forma, tá bom? Lembrando, pessoal, vamos aproveitar esse tempo para estudar, para a gente se dedicar às coisas boas, às famílias, aquilo que é o mais importante para a gente. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Espero encontrá-los logo, logo. Muito bem. Fiquem com Deus, viu? Até mais. Tchau, tchau.